Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Pro Mentoria. Eu sou Elton Oliveira e hoje vamos iniciar uma playlist sobre PHP. No vídeo de hoje nós vamos aprender a instalar o PHP no Windows e no Linux e também a executar os primeiros comandos. Mas antes de começar a falar especificamente sobre a instalação do PHP e a gente executar os primeiros comandos, gostaria que a gente conversasse um pouco sobre a linguagem em si. O PHP é uma linguagem focada no desenvolvimento de sistemas web. Isso significa que, ainda que seja possível a gente fazer outros tipos de sistemas no PHP, como por exemplo a gente fazer scripts no PHP, ou então fazer sistemas de desktop no PHP com o antigo PHP GTK, que era uma tentativa de trazer o PHP para o desktop. Hoje, o escopo ou o cenário onde a linguagem é mais utilizada é no desenvolvimento de sistemas web. E nós temos muitos sistemas desenvolvidos em PHP e é um ambiente onde o PHP se dá muito bem. O PHP ele é uma linguagem interpretada, assim como Python, Ruby, JavaScript e outras linguagens que nós temos. Isso significa que um código escrito em PHP não precisa ser compilado pelo programador ou pela programadora para que ele possa ser executado. Dessa forma, quando a gente escreve um código em PHP, a gente pode executá-lo imediatamente, sem a necessidade de passar por um compilador. É evidente que, para que o PHP possa rodar numa máquina, ele vai ser compilado através de um compilador que vai transformar aquilo em uma linguagem de máquina e linguagens intermediárias, mas para quem programa em PHP não é necessário que você compile o código. Diferente de uma linguagem como, por exemplo, C, onde eu não consigo executar o código da maneira como eu escrevo. Eu preciso gerar um compilado, uma versão compilada daquele código, que geralmente se eu tiver no Windows vai ser um .exe, mas se eu tiver no Linux vai ser um .so. E que é esse código que vai efetivamente executar o meu sistema. O PHP suporta os paradigmas estruturado, orientado a objeto e funcional. Nas primeiras aulas nós vamos utilizar o paradigma estruturado porque ele é mais fácil da gente entender e como no início nós estaremos preocupados apenas com os conceitos básicos da linguagem, como declaração de variável, estruturas de decisão, estruturas de repetição e até a criação de funções, no momento não é importante e não é necessário que a gente se preocupe com os outros paradigmas. Mas à medida que a gente avance nas aulas, a gente também vai explorar esses outros paradigmas. Infelizmente o PHP tem uma fama ruim na comunidade, mas que isso tem mudado nos últimos anos com a adoção de boas práticas, de padrões de projetos e de uma maior padronização do código feito em PHP. Dessa forma, aquela visão que a gente tinha antes de que PHP era linguagem de sobrinho ou que um código em PHP não era um código bom, hoje em dia isso tem diminuído bastante. Evidentemente que isso ainda existe, porque ao mesmo tempo que uma das características do PHP, que é a facilidade de se escrever um código e a curva de entrada, né, e a curva de aprendizado no PHP é muito baixa, isso também acaba sendo uma desvantagem. Porque como não existe um padrão do ponto de vista da linguagem, né, de como se escrever um código em PHP, uma pessoa pode aprender um código PHP, aprender a programar em PHP e em pouco tempo conseguir escrever algum código. Isso faz com que nem sempre a pessoa implemente os melhores padrões de código. Então, eu acho que a linguagem
tem uma certa responsabilidade nessa fama, mas eu acho que os maiores responsáveis são as pessoas que desenvolvem, porque no final, ainda que a linguagem permita que façamos algo que não seja o melhor do ponto de vista técnico, no final quem faz o código é o desenvolvedor. Eu tenho aqui alguns exemplos de sistemas que foram desenvolvidos em PHP. Um exemplo é a Wikipedia, que é um wiki mundial e que acho que todo mundo já utilizou pelo menos alguma vez para fazer uma consulta de algum termo. Hoje o projeto, se você quiser ter sua própria Wikipedia, você pode baixar um projeto chamado Wikimedia, onde você consegue instalar na sua máquina local ou instalar no servidor, e toda a estrutura que você tem de wiki da Wikipedia você consegue ter para montar a sua wiki. A gente tem também o WordPress, que é um gerenciador de conteúdo, um CMS, provavelmente um dos gerenciadores mais utilizados no mundo. Algumas pessoas amam, algumas pessoas odeiam, mas é um projeto que é muito importante. Muitas vezes o cliente ele não tem condições de bancar o desenvolvimento de um sistema como esse desde o zero. Então o WordPress facilita nesse processo. Ele suporta vários plugins e já existem vários plugins desenvolvidos para WordPress. Então, e também é desenvolvido em PHP. Um outro importante projeto que a gente tem em PHP é o Magento, que é uma plataforma para venda online de produtos, é um e-commerce, onde ali você já vai ter também, assim como no WordPress, vários plugins prontos, muitos deles gratuitos, e que você pode utilizar para montar a sua loja online. Novamente é o mesmo cenário do WordPress, né? O cenário do WordPress ele é focado em conteúdo, então você vai fazer de repente um site informativo ou um blog. Já o Magento, o foco dele é nas vendas online. Então imagine que você tem um produto que você quer vender, mas você não tem condições de pagar um desenvolvedor ou uma empresa para desenvolver uma plataforma desde o zero. Então o Magento te ajuda a criar esse negócio e, pelo menos no início, ele vai te ajudar. Se depois você identificar que o Magento já não te atende, aí você, se o seu negócio, se o porte do seu negócio exigir, você pode mudar e pagar o desenvolvimento de uma plataforma desde o zero. Um outro projeto do PHP que a gente tem é o Moodle, que é uma plataforma de ensino online. Então, com essa plataforma é possível você criar cursos e controlar o acesso dos alunos a esses cursos, notas, acompanhamentos. Você pode fazer com que um aluno só vá para o curso A se ele concluir o curso B. Então, o PHP tem diversos sistemas aí hoje que foram desenvolvidos nele e que todo mundo utiliza no dia a dia. Bom, para instalar o PHP, você tem várias opções. Eu vou explicar aqui a primeira opção, que é se você tiver um computador Windows. Então, a gente tem duas opções de instalação do PHP, onde você já vai ter todos os recursos que você precisa para desenvolver um projeto. E até mais, né? Esse projeto chama WAMP Server, onde ao baixar esse programa você já vai instalar todos esses sistemas automaticamente. Que é o Apache, que é o servidor web. A gente pode ver mais à frente o conceito do que é um servidor web. O PHP e o MySQL, que é o banco de dados onde a gente vai salvar os dados. Então, para fazer o download do WAMP, basta você vir aqui na aba Download. Você vai ter duas versões aqui do WAMP Server, a versão 64 bits e a versão 32 bits. Baixe a versão de acordo com a sua versão do Windows. Geralmente, as últimas versões do Windows estão vindo já
só com 64 bits, então é muito provável que você tenha a versão 64 bits. Nessa última versão aqui do WAMP Server, você vai ver que tem várias versões do PHP, desde a versão 5.6 até a versão 7.3. Se você quiser utilizar a versão 5.6, como os comandos que nós vamos aprender serão os básicos, ela é suficiente. Mas o ideal é que você já pegue da versão 7 para cima, porque é uma versão sempre mais atualizada. Então basta você clicar aqui, ok? Baixar, fazer o download do WAMP Server, ele vai gerar um link. Então basta você baixar esse executável na sua máquina, salvar e executar. Por padrão, o WAMP Server ele vai incluir o PHP na sua variável de ambiente para que você possa executar o comando PHP, que é o que a gente vai utilizar na aula. Mas caso você caso ele não inclua e você tente executar o comando PHP no seu terminal e o Windows não reconheça, basta que você verifique onde foi instalado o WAMP Server e procurar pela pasta bin PHP, escolher qual versão do PHP você vai querer que seja a sua versão default. Dentro dessa, acessar essa pasta e copiar esse endereço para suas variáveis de ambiente do Windows. Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar como fazer essa configuração. Eu vou deixar lá no link no post explicando como configurar uma variável de ambiente no Windows. Então basta pegar esse endereço onde está o executável do PHP, que é um arquivo chamado php.exe, colocar nas variáveis de ambiente do Windows e provavelmente vai ser necessário que você restarte o Windows. Uma vez restartado o Windows, se você digitar PHP no terminal, ele vai aparecer ali a opção disponível. Um outro instalador que também instala junto o Apache, o MariaDB, que é uma versão do MySQL, e o PHP e o Perl, mas essa linguagem aqui a gente nem vai trabalhar com ela, então para a gente aqui o importante é o Apache, o banco de dados, que nesse caso é o MariaDB, e o PHP. E aqui você vai ver que o XAMPP, ele tem, nessa última versão, ele já está rodando com o PHP 7.3. E aqui ele tem versões para Windows, para Linux e para Mac. Infelizmente, como eu não tenho Mac, eu não vou poder explicar para vocês como instalar o PHP no Mac, mas depois eu deixo um link na descrição do vídeo explicando como instalar o PHP no Mac, ok? Então, aqui é o mesmo processo, você vai baixar um executável, vai salvar no seu computador, vai executar esse arquivo e depois, caso ele não tenha, o PHP não esteja na sua variável de ambiente, basta você verificar o local onde você instalou o XAMPP, novamente, ir na pasta PHP, na pasta bin e colocar essa variável como no seu path do Windows, ok? Caso você não queira instalar nem o WAMP Server e nem o XAMPP, você pode acessar esse site aqui, eu vou deixar ele também no link, onde nele você tem a opção de executar código PHP sem a necessidade de instalar na sua máquina. Então aqui eu vou dar um exemplo, eu vou executar o comando mais básico do PHP, que é o echo. Olá, mundo. Então eu digito aqui o meu comando, clico no botão Run e ele mostra aqui para mim do lado direito. Vocês podem ver que esse PHP é o 7.2 e ele está rodando numa instância do Ubuntu 18.04, ok? Então a gente tem aí 3 formas que você vai poder utilizar para seguir o curso. Você pode instalar
localmente na sua máquina, se for o Windows, ou você pode acessar esse site e executar o comando aqui diretamente. Bom, agora se você está utilizando o Linux, você pode instalar, existe uma opção bem mais simples de instalar o PHP via linha de comando. Então aqui eu estou numa máquina virtual com Ubuntu. Depois eu vou deixar também nos links como instalar em outras distribuições do Linux, mas eu vou explicar aqui no Ubuntu, que é uma distribuição baseada na distribuição Debian. Então, para que a gente possa instalar o PHP no Linux, basta que a gente rode o comando sudo para executar esse próximo comando como superusuário, apt-get ou aptitude. Se você não tiver o aptitude instalado, você pode utilizar o apt-get install php. Você coloca a senha do root, ok? E aí você vai instalar. No meu caso, eu já tenho o PHP instalado. No Linux, uma vez que você instalou o PHP, não é necessário que você restarte a máquina para que o comando do PHP esteja disponível no seu terminal, ou seja, esteja disponível no seu path. Então, se você digitar php --version e o PHP tiver sido corretamente instalado, ele vai aparecer aqui para você qual é a versão atual do PHP. Aqui na minha máquina eu estou trabalhando com a versão 7.2. Hoje, na data dessa gravação, que é em outubro de 2019, a versão estável do PHP é a 7.3, mas a 7.4 já está em beta e provavelmente até o final do ano ela já vai ser liberada como versão estável. Então, se você rodou esse comando e apareceram as informações do PHP, sua instalação já está correta e você já tem tudo pronto para poder continuar com a videoaula. Bom, então agora que a gente já tem o PHP instalado na nossa máquina, a gente pode começar a criar os primeiros scripts em PHP. Eu estou utilizando aqui o Visual Studio Code, mas você pode utilizar a ideia da sua preferência. Importante que ela suporte a linguagem PHP. Então eu vou criar aqui um primeiro arquivo chamado index.php. O nome do arquivo pode ser qualquer um, mas é bem comum a gente utilizar essa palavra index para indicar o arquivo principal do nosso projeto. E a extensão PHP é a extensão que identifica um script PHP. Ok? Além da extensão, a gente precisa sinalizar onde começa o nosso script PHP. Para isso, a gente vai começar com o sinal de o sinal de menor, interrogação e a palavra PHP. Ok? Dessa forma, o interpretador vai entender que a partir dessa linha nós estamos digitando código PHP. Antigamente era obrigatório que a gente fechasse o script PHP e para isso a gente digitava interrogação e o sinal de maior. Hoje em dia isso não é obrigatório e na verdade é até desencorajado. Se você tiver apenas código PHP no seu script, você só precisa abrir, o script e depois o próprio PHP vai se encarregar de fechar. Agora, se você tiver no seu código PHP misturado com HTML, por exemplo, aqui eu tenho o código PHP e aqui eu posso começar a digitar código HTML. Então, se você quiser misturar PHP com HTML, aí você primeiro precisa fechar o PHP para digitar HTML e caso você tivesse outro código PHP mais abaixo, bastaria você
abrir novamente e fechar, ok? Agora, no nosso caso, como a gente vai ter apenas código PHP, isso não é necessário. Então, basta que a gente inicie o script com essa identificação, ok? O primeiro comando que a gente vai ver vai ser o comando de saída. Então, como é que a gente dá a saída em uma informação no terminal? A gente tem algumas funções do PHP para fazer isso. A função mais comum e a mais simples é o echo, que apesar de ter o comportamento de função, ele não é uma função necessariamente. Tanto que a gente não precisa passar os parênteses, ok? Apesar de poder passar, então vou dar um exemplo. Olá, mundo. Então, eu passei os parênteses, ok? Mas eu também poderia fazer dessa forma, okay? Que é a forma mais comum, é a forma mais simples. Então aqui eu estou dizendo para o PHP executar o comando echo. À direita eu estou dizendo o que ele deve imprimir na tela, nesse caso é a string olá mundo, e eu estou terminando esse comando com ponto e vírgula. No PHP é obrigatório que todo comando a gente finalize com ponto e vírgula, ok? Em JavaScript hoje em dia isso é opcional, mas em PHP ainda é obrigatório. Se eu executar esse arquivo, então eu estou aqui no terminal, vou executar o comando PHP e vou dizer qual arquivo ele deve executar. Então aqui eu estou dizendo para o meu script PHP executar o index.php. Esse daqui é o nosso executável de PHP que a gente instalou tanto no Windows quanto no Linux. Eu vou dar a saída e percebam que ele exibiu aqui para mim na tela a frase olá mundo. Então eu consegui executar. Vocês viram que aqui ele ficou colado com o nome aqui do meu usuário no terminal. Em PHP a gente tem várias formas de pular uma linha, ok? A gente poderia, se a gente estivesse no código HTML, a gente poderia utilizar o BR, mas nesse caso aqui a gente vai utilizar uma constante pré-definida no PHP que vai realizar a quebra de linha de maneira automática. Então, se eu estiver no Windows, ela vai interpretar como que é feita a quebra de linha no Windows, que é /n/r, e se for no Linux, vai ser /n. Então, como é que eu faço para concatenar essa constante? Eu vou dar um espaço, vou digitar ponto. Então, o ponto no PHP é o símbolo que a gente usa para concatenar duas strings. E agora eu vou digitar uma constante. As constantes no PHP são em letras maiúsculas. Então a constante é PHP EOL. Esse EOL é a abreviação de End Offline. Ou seja, ele vai imprimir aqui, vai inserir aqui o caractere que vai representar o fim da linha. Então, vou salvar esse arquivo. Vou limpar o meu terminal e se eu executar novamente esse comando, vocês verão que ele exibiu a string olá mundo, logo em seguida ele pulou uma linha e agora não ficou mais grudado a string, né? A string que eu tinha escrito não ficou mais grudada com o meu nome no terminal. Okay? Então aqui a gente já viu alguns comandos do PHP. O comando echo, eu passo a string, posso concatenar essa string com outras, no caso aqui eu estou concatenando com a constante de final de linha do PHP, e o símbolo que eu uso para concatenar duas strings é o ponto, ok? Então é dessa forma que a gente concatena duas strings no PHP. Mas, e se eu quiser dar uma saída no PHP,
com uma outra função. Então, nós temos a função print, ok? E ela é uma função e eu vou passar para essa função o que eu quero imprimir. Aqui, em vez de imprimir uma string, eu vou imprimir um número. Eu vou imprimir o número 68, ok? Vou comentar esse eco que nós estamos dando aqui para que não fique poluído no nosso terminal. Para comentar um código no PHP, nós temos duas formas. Nós podemos digitar // e ele vai comentar a linha onde aquelas duas barras estão, ok? Ou se eu quiser fazer um comentário de bloco, eu vou digitar barra, asterisco, e aonde eu quiser terminar o comentário, eu digito asterisco barra. Então isso daqui é um comentário de bloco, então eu poderia ter outros códigos aqui, que o comentário iria, que todo esse trecho estaria comentado, ou eu posso ter um comentário apenas de uma linha com barra, ok? Então se eu rodar agora o nosso script novamente, vocês verão que a saída foi apenas do número 68, ok? Então a gente tem a função print, que também a gente usa para dar saída. Uma outra função que a gente utiliza para dar a saída, quando a gente quer obter mais informações sobre aquilo que está sendo impresso, é a função vardump. A função vardump, ela aceita vários parâmetros. Então, por exemplo, eu vou passar aqui o primeiro parâmetro, vai ser um float, então é o número 34.8. Então, essa é a forma da gente declarar um float no PHP. E logo em seguida, eu vou passar uma string identificando o que é essa informação. Informação de teste, ok? Se eu rodar esse código, vocês verão que o PHP agora me deu mais informações através dessa função vardump. Ele me disse que na linha 9, que é essa linha onde a gente está, esse número ele é um double ou um float, né, como queiram, e depois ele imprimiu o conteúdo dessa informação aqui, que nesse caso ela é uma string com 21 posições. A função vardump, a gente não vai utilizar ela no código final, no código de produção. Como o próprio nome diz, ela é uma função para que a gente possa debugar, avaliar o conteúdo de uma variável. Ela geralmente é utilizada apenas durante o desenvolvimento e quando o código está pronto, a gente remove ou comenta essa função. Ok? Bom, então essas são algumas das formas que a gente pode utilizar para dar uma saída no PHP. A gente pode utilizar a função echo, a função print e a função vardump. Ok? Vamos agora aprender como é que a gente cria uma variável dentro do PHP. Então, para que a gente possa declarar uma variável no PHP, a gente deve começar com o símbolo de cifrão e seguido de alguns caracteres. Existem algumas regras para a definição de variáveis no PHP. Uma delas é que a gente não pode começar uma variável com um número. A gente pode começar com um underline. Então, por exemplo, a minha variável pode ser nome, ok? E aqui ela está vazia, eu estou criando uma variável deixando com conteúdo vazio, e essa variável começa com um underline. Ou ela pode começar diretamente com a letra. Depois eu deixo no link de descrição do vídeo um link para manual do PHP,
onde lá vão estar descritas as regras que devem ser respeitadas para a criação de nome de variáveis, ok? Bom, então é assim que a gente cria uma variável. Eu criei uma variável nome, ok? E aí eu vou usar o comando de atribuição e definir um valor inicial para essa variável, ok? Eu vou colocar aqui o meu nome, Elton Douglas de Oliveira. Como eu havia dito antes, todo comando no PHP tem que terminar com ponto e vírgula, ou seja, aqui como a gente está dando um comando para criar uma variável, a gente também precisa terminar com ponto e vírgula, ok? No PHP, vocês viram que a gente não precisa definir que essa variável é do tipo string. Isso porque o PHP é uma linguagem de tipagem dinâmica. O que isso significa? Significa que eu não preciso dizer, por exemplo, que essa variável é uma string, como em algumas linguagens a gente precisa deixar explícito. O PHP vai em tempo de execução verificar o que a gente está atribuindo para essa variável e vai definir o tipo dela automaticamente. Como aqui eu estou atribuindo uma string, ok? Ele vai automaticamente definir essa variável como string e reservar o espaço em memória necessário para alocar uma string. Então no PHP a gente não precisa ter a preocupação de maneira geral sobre o tipo da variável. Nas últimas versões do PHP já é possível a gente em funções tipar os parâmetros que a função vai receber, mas a gente vai ver isso mais para frente. Nesse momento, a gente não precisa se preocupar com a tipagem das variáveis. Então, agora que eu criei uma variável nome, como é que eu faço para imprimir o que está no conteúdo dessa variável? A gente vai utilizar a função echo e eu vou passar a variável como argumento. Então, antes a gente estava imprimindo o valor da string direto, agora a gente primeiro aloca esse valor da string na variável e depois a gente dá a saída do conteúdo dessa variável através da função echo. Se eu rodar esse código, eu esqueci de salvar o código aqui, então vocês estão vendo que ele está com a bolinha, e por isso que eu mandei executar e não apareceu nada. É muito importante que a gente tome sempre esse cuidado de verificar se o arquivo que a gente alterou, se ele já está salvo. É um erro muito comum. Então agora eu salvei o arquivo, vocês podem verificar que ele mudou. Antes ele estava com a bolinha, agora ele está com um X. Então se eu executar novamente, ele está mostrando aqui a mensagem, que nesse caso é o meu nome. Então, é assim que a gente cria uma variável do tipo string. Para criar uma variável do tipo inteiro, a gente vai seguir o mesmo processo. Então a gente começa com o número de cifrão, a gente começa com o símbolo de cifrão e o nome da variável, ok? Então vamos lá, vou colocar aqui altura. Vamos imaginar que a gente vai definir a altura através de um inteiro. Então nós vamos dizer que a altura é de 176 centímetros ou 1,76 m. Então aqui a gente está definindo a nossa altura não em metros, mas em centímetros, ok? Agora vamos criar uma variável que vai representar um booleano, ok? É um programador, ok? Então, no PHP,
nós temos dois booleanos, nós temos o booleano true, o booleano false. É sempre recomendado no PHP a gente colocar os booleanos com todas as letras em minúsculo, ok? Então, é um programador igual a true. Aqui vocês viram que antes, como a minha variável ela só tinha apenas uma palavra, eu não tinha um separador, ok? No PHP, a gente até pouco tempo atrás não tinha um padrão definido para nomeação de variáveis e de funções. Esse padrão que eu estou utilizando aqui é conhecido como padrão Lower Camel Case. O que isso significa? Que eu começo com a primeira letra do nome da minha variável ou da minha função, é uma letra minúscula, e depois eu vou variando e intercalando, colocando sempre a primeira letra da próxima palavra com letra maiúscula e as próximas minúsculas. Então, é um programador. Então, nesse caso aqui, a letra U e a letra P, que são as primeiras letras de cada palavra, ficaram em maiúsculas e as outras ficaram em minúsculas. Um outro padrão que vocês podem encontrar é, em vez da gente fazer com o padrão do Lower Camel Case, é a gente utilizar o underline para separar o nome de uma palavra ou de uma função. Esses dois modelos, esses dois padrões são aceitos no PHP, mas como eu comentei antes, o Lower Camel Case é um padrão recomendado pela PSR, que é um grupo de pessoas, de desenvolvedores e de pessoas que são mantenedoras de alguns frameworks e de alguns projetos em PHP e que criaram algumas propostas para que a gente pudesse padronizar a linguagem, justamente para tentar tirar do PHP aquela fama de que é uma linguagem que não tem padrão e que cada um faz do jeito que bem entende. Mas é possível que você trabalhe em projetos onde o padrão seja separar por underline. Nesses casos, o que eu recomendo é que você sempre siga o padrão da equipe. Se o padrão da equipe é utilizar o underline, é bem complicado você chegar de fora do projeto e tentar impor o seu padrão. Agora, se é um padrão novo e se você gostaria de seguir o que é recomendado pela PSR, utilize o padrão Lower Camel Case, ok? Aqui eu vou utilizar o padrão Lower Camel Case, mas fique à vontade para utilizar os outros padrões e fazer os testes que você achar interessante, ok? E por último, a gente vai criar uma variável para representar um tipo de dado float ou double, ou seja, criar um tipo de dado que tem ponto flutuante, porque aqui na nossa altura, como a gente decidiu representar a altura em centímetros, a gente tem um inteiro. Então aqui eu vou colocar salário, ok, e eu vou colocar um salário de R$ 23,45. Então no PHP, para separar a parte inteira dos centavos, a gente usa o ponto. Então é dessa forma que a gente cria uma variável de ponto flutuante no PHP, ok? Então aqui a gente viu como criar variáveis com os tipos básicos e os tipos primitivos do PHP, que é uma string, um inteiro, um booleano e um float ou um double, ok? Agora a gente vai aprender como que a gente cria uma estrutura que seria uma estrutura um pouco mais complexa, que não seria uma variável primitiva como essas, ok? Legal. Então agora, como é que a gente poderia criar uma estrutura onde
em vez de ter essas variáveis todas separadas, independente, como é que eu poderia colocar todas essas variáveis em apenas uma variável? Para isso, a gente tem um tipo de estrutura de dados no PHP que a gente chama de array, mas também você pode ouvir com o nome de vetor, ok? Para criar um array no PHP, a gente primeiro precisa criar uma variável. Então, eu vou digitar aqui, criar a variável chamada funcionário, símbolo de igual. E no PHP, a gente tem duas maneiras de criar array. A gente pode chamar a função array e ela vai nos devolver um array vazio. Então, eu criei aqui essa variável funcionário e eu vou dar um var_dump no conteúdo dela. Ok. Se a gente rodar o código, vocês vão ver que o PHP vai me dizer que o tipo dessa variável é array e como ela está vazia, eu não tenho nenhuma posição definida nesse array, o tamanho desse array é igual a 0. Mas eu também posso criar esse array de uma maneira mais simplificada. Então, em vez de chamar a função array, eu posso utilizar a notação curta de definição de array. Então, o que eu estou dizendo aqui é para o PHP criar um array vazio e atribuir a essa variável. Se a gente rodar esse código novamente, vocês vão perceber que o resultado é exatamente o mesmo. Então, tanto faz se eu crio uma variável, se eu crio um array através da função array ou através da notação curta de array, o resultado final vai ser o mesmo. Ok? No PHP, eu posso, ao mesmo tempo que eu inicializo a variável, eu já posso definir alguns valores para essa variável. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: essas variáveis que estão como variáveis simples e desconectadas, a gente vai colocar todas essas variáveis dentro de um contexto que fique fácil de identificar que todas essas informações aqui são correlacionadas. Então, para isso, eu vou criar o índice, e aí, nesse caso, o índice no PHP pode ser tanto uma string quanto inteiro, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou criar a minha posição nome e eu vou atribuir um conteúdo para essa posição dentro do meu vetor. Para isso, a gente vai utilizar esse símbolo que é um igual e um sinal de maior, e ele fica aparecendo uma flecha apontando para a direita, ok? E agora eu vou atribuir o meu valor. No caso, eu vou copiar essa string e vou colar. Então aqui eu criei minha variável, meu vetor ou a minha estrutura de array, criei um índice chamado nome e nesse índice eu coloquei o valor Elton Douglas de Oliveira. Se a gente rodar esse código novamente, mais uma vez eu esqueci de salvar, agora eu salvei. Vocês vão ver que agora ele está me dizendo que o array é de tamanho 1, porque eu defini uma posição, um valor dentro desse array, que ela tem um índice chamado nome, e nesse índice existe um valor que é uma string de 25 caracteres. Ok? Então a gente viu que a gente pode instanciar o array vazio, criar o array vazio, criar o array e já atribuir alguns valores, ok? E para que eu possa adicionar mais um valor, basta eu digitar a vírgula. Então é a vírgula que separa um índice do outro dentro do array e criar uma nova variável. Agora eu vou criar a variável chamada altura e nela eu vou colocar a altura em centímetros, ok?
Agora, digamos que você já tenha criado o seu array e que durante a criação do seu array você só queria definir essas duas variáveis e que as outras variáveis você iria definir posteriormente. Então, o PHP suporta que a gente crie posições dentro desse array mesmo após a sua criação. Então, para isso, a gente vai usar a seguinte sintaxe. Eu vou colocar o nome da variável que representa o meu array, nesse caso funcionário. Vou abrir e fechar os colchetes, ok? Como todos os meus índices serão strings, eu vou abrir e fechar uma string. Aqui no caso a gente está usando uma string simples. E vou colocar o nome. É um programador. Esse é o nome da minha variável, ok? E agora, para atribuir o valor, diferentemente do momento da criação do array, onde eu utilizo igual e o sinal de maior, aqui eu vou utilizar o sinal de igual, que é o mesmo que a gente utiliza quando vai atribuir um valor a uma variável comum. E vou atribuir o valor de true. E depois também posso criar a minha última variável, que é salário, e atribuir a ela o valor 23,45, ok? Dessa forma, a gente tem mais flexibilidade. Eu posso criar o meu array com algumas posições iniciais, mas eu posso posteriormente acrescentar novas posições. Uma outra característica do PHP é que eu não preciso definir o tamanho do meu array. Ele vai alocando a memória necessária para o uso desse array de forma dinâmica, ok? Se eu executar o código novamente, vocês poderão ver que agora o meu array ele tem 4 posições. Então eu tenho 2 posições que foram definidas durante a construção do meu array e 2 posições que foram definidas de maneira posterior. Então aqui eu tenho na posição nome, eu tenho Elton Douglas de Oliveira. Na posição altura eu tenho um inteiro 176. Na posição é um programador, eu tenho um booleano com o valor true, que é essa variável que a gente criou. E na posição salário eu tenho um double ou um float com o valor 23,45. Então essa é a forma que a gente utiliza para criar um array no PHP. Como eu havia comentado com vocês, a gente não vai utilizar o var_dump para dar a saída de uma variável quando a gente for utilizar o código em produção. E para imprimir uma variável que é uma estrutura, como o caso do array, em vez de usar, usar o comando echo ou a função print, a gente vai utilizar uma função chamada printr, e ela vai suportar a impressão da estrutura do nosso array. E a gente vai passar aqui o parâmetro para essa função, que é a variável funcionário, que é um vetor, que é um array. Se a gente executar o comando, vejam que agora eu consegui imprimir o array, mas diferente da função var_dump, a função printr ela me devolve apenas a informação de que isso é um array e os seus índices. Ela não vai me dar a informação do que a gente tem em cada índice, se é uma string, se é um float, se é um inteiro ou se é o booleano. Mas geralmente vai ser essa função que a gente vai utilizar no nosso código de produção, caso a gente queira dar uma saída do conteúdo de um array. É evidente que num projeto real a gente iria formatar essa saída de alguma outra maneira.
mas essa seria uma maneira básica de imprimir o conteúdo de uma variável, que é um vetor. Bom, pessoal, por hoje é isso. Hoje então a gente viu o que é o PHP, como é que a gente instala o PHP na nossa máquina. A gente viu alguns comandos básicos do PHP, como a criação de um arquivo de script básico, utilização da função echo, declaração de variáveis, tanto variáveis primitivas, né, são as variáveis mais simples, quanto a criação de variáveis mais complexas, que nesse caso aqui é uma estrutura que é um array ou um vetor. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao estudo do PHP e a gente vai avançar visualizando mais comandos do PHP. Então, por hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem o seu like, comentem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. No próximo vídeo a gente vai continuar com o estudo do PHP. Um forte abraço, pessoal, e até mais.